Bruna Deltra esteve lá no Ninho do Urubu para conversar com Diego Alves. Fazia tempo que o goleiro do Flamengo não dava entrevista coletiva, sobretudo depois que ele foi personagem de um dos maiores problemas enfrentados pelo clube recentemente. Aquela confusão tremenda, aquela barbaridade dos torcedores na véspera do embarque do time para o jogo contra o Ceará. Bruna Deltra eu ia falar Gávea, tá vendo o costume? Tá no Ninho do Urubu. Pois é, bota na tela. Agora o Flamengo vive um momento de tranquilidade. Mas na coletiva de imprensa desta terça-feira, o goleiro Diego Alves falou pela primeira vez sobre um episódio complicado que aconteceu recentemente, no dia 27 de abril. O protesto no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, antes do embarque do time rubro-negro para Fortaleza para enfrentar o Ceará. Na ocasião, torcedores acusaram o goleiro de jogar um café na torcida. E sobre o episódio, ele respondeu o seguinte. Olha, eu respeito a tua pergunta. Até sabia que poderia ter esse tipo de pergunta, mas eu acho que o momento não cabe essa pergunta feita por você, porque até mesmo já é uma coisa passada, o clube já está tomando as providências, todo mundo sabe o que aconteceu, e eu acho que a gente tem tanta coisa boa para falar agora, torcida, tática, resultados, invencibilidade, que a gente pode, às vezes demora um mês para vir aqui falar com vocês, e eu acho que a gente fica muito focado nas coisas negativas. Eu acho que talvez essas coisas negativas que essas pessoas que foram lá queriam que acontecesse. Então, eu acho que já é um passado, já aconteceu. Como eu falei, vamos falar de coisa boa. Temos muitos assuntos aqui para falar e esse assunto, por mim, já está encerrado. Volto a dizer, o assunto está encerrado. É uma pena, sinceramente, uma pena que você esteja forçando para que eu fale alguma coisa desse assunto, com tanto assunto bom para falar. E vocês aí do estúdio, acreditam que a relação do goleiro com a torcida já está resolvida? E aquela crise já ficou mesmo no passado? Beijos. Beijão, Bruninha. E desde agora deixamos, acho que em nome de todo mundo aqui, o parabéns por você ter feito a pergunta, que era absolutamente pertinente. Foi a Bruna que fez, né? Sim. Porque ela não apareceu na edição, mas foi a Bruna que fez. Pergunta absolutamente pertinente, ele não falou nesse assunto, ficou uma coisa muito mal esclarecida. Se ele falasse mais vezes, Rafa, de repente, né? Isso daí estaria esclarecido. Se isso já tivesse passado... Não, mas calma okay. aí. Mas calma aí. Não. Eu concordo com o Rafa, Renato. Mas eu acho que o jornalista bom, que é o caso da Bruna, chegou lá e teve brios para fazer a pergunta para um ídolo como o Diego, e ele tem todo o direito. E fala que não. Ele fala que não acha pertinente, eu discordo dele. Sim. Eu acho que a Bruna pode chegar e levar agora. Pelo amor de Deus. O problema é que querem pautar a imprensa, né? Não, mas ele pode falar só em momento bom, GV. Um líder tem que falar isso no momento. Treinador. Peraí. Mas não é ele. Ele é empregado. O Flamengo tem um departamento, que o Rafa falou agora que é uma função importante, que assumiu no Vasco, diretoria de comunicação. Tem um assessor de imprensa. Se o cara fala, Diego, não é o momento de você falar. A não ser que ele seja um cara muito grande e com aquilo muito roxo, ele vai falar, não, eu quero falar sobre isso. Mas se ele chegar ali, eu discordo dele quando ele fala que a Bruna tem que perguntar. A Bruna tem que perguntar o que ela quiser. A coletiva tá ali pra isso. Agora, se ele falou tem coisa melhor pra perguntar e eu não quero falar disso, a gente também não pode obrigar. Mas é a primeira oportunidade que a imprensa... Mas, dona, se o Flamengo tivesse perdido, Sim. ou logo depois, ele não teria o que falar. Mas hoje ele teve uma justificativa. Eu acho que é uma pergunta relevante, pertinente, porque a gente tinha que ouvir o lado do Diego Alves. Ele não tinha falado. Ele não tinha falado. É a primeira oportunidade que a gente teve. Eu acho que quando você elogia a Bruna, eu acho que é isso aí mesmo. A gente tem que botar o spot ali no jornalista que vai lá, e porque tem muita pergunta água com açúcar. A gente sabe que tem. A Bruna foi lá e perguntou. Agora, se o cara falou, Bruna, eu não quero responder, eu quero falar da fase boa. Então, mas aí, GV, você como ex-atleta... Acabou aí. Você acredita que de fato tem que essas o bruxas cara tem que falar somente nas fases boas? Você que é torcedor, você gosta de ouvir o representante lá do teu clube, teu ídolo, não falando ele, pra Renata, você. Que escolhe, não, mas olha só, os jogadores, não tô falando que é ele que escolhe, você não tá entendendo. Deixa eu completar. A gente sabe que há 10 anos é assessoria de imprensa que vai lá e fala. A assessoria de imprensa instrui ao jogador o que ele tem que dizer ou não. Sim, não, tá errado. Eu fui assessora de imprensa, você já foi? Ué, trabalhei com 10, trabalhei com instrui. 20, trabalhei com 30. Ele fala o que ele quer, mas ele é instruído. Ele fala o que ele quer, o cara instrui, mas quem escolhe quem vai falar
é o treinador Mas eu e não o tô assessor de justificando imprensa. isso, O não. cara no banco, Não é assessor, isso. eu tirando o Dani Alves, Não é o isso cara que eu tô fala, falando. sai, e o Dani Alves fala, não vou sair, vou falar até o final, mas quem escolheu ele foi o Dani Alves, quem escolhe é o assessor Não de é isso que eu imprensa, tô... você Isso, querendo ou não. beleza, olha só. Nessa parte, eu concordo com você quando é coletiva de imprensa. Mas você não precisa concordar, porque essa é a verdade, é o que zona acontece. mista, meu amor, zona mista fala quem quer. Zona mista, Ali não é raramente zona tem mista, ali é essa discussão. coletiva, Renata. Eu sei, Ali é querido, eu coletiva, tô dizendo mas- que tiveram mas- várias oportunidades, vários jogos, GV, depois do que aconteceu. Beleza, meu amor, mas ali era entrevista coletiva, não era zona mista. E na zona mista também, se o cara fala, ele, não, tem time, não fala em chegada de ônibus. Mas A gente mostra no Conexão, Você não a gente entendeu, mostra mas nos tudo 2 bem. toques. Pra gente avançar no assunto, foi a primeira oportunidade que ele teve de comentar o Justíssimo, assunto. tem que perguntar. Não quis comentar o Tem que assunto e fez uma crítica que eu acho que todos nós concordamos aqui. Não foi tão pertinente, porque a pergunta da Concordo, Bruna eu acho que, foi muito eu acho boa. que a Bruna deu a ele a possibilidade dele falar Sim. Retratar, sem né? o calor, de uma maneira mais Pensando, calma. né? Claro. Depois que tudo aconteceu, independente do que pediram a ele ou não para ele falar, eu acho que o Diego Alves já esteve aqui no melhor futebol do mundo. É um Sim. cara gente boa, Entrou aqui bacana. Extremamente instruído, gente inteligentíssimo. fina pra caramba, sabe o que pode, o que deve, o que não deve falar. E às vezes tem até personalidade para falar de assuntos. E que- você praticou esporte. Você sabe o tamanho da pressão. O que ele falou ali é verdade na resposta da Bruna. Pessoas que foram ali querendo que isso acontecesse. Querendo que isso acontecesse. O cara cedeu, parece que ele fez. Acho que não tem imagem, né? Tem. Tem. Tem Tem. jogador? E nem o perfil dele, né? Tá. Se ele fez aquilo. Ele pode ter se arrependido 10, 15, 20, 30 minutos depois. Ele pode falar que o Ele assunto pode está não voltar encerrado. a ser Silvio. arrependido. Ele pode não querer Sim, voltar nisso. é o direito dele, o assunto está encerrado. Não Eu dá pra fazer comento caça esse bruxas assunto. por isso. Não, o que incomodou foi deixar o recado ali de que seria uma pena você estar fazendo essa pergunta. Só isso. Não é uma pena. Não é uma pena. Isso não é Aí uma é o pena. papel da Bruna como uma O jornalista. papel nosso de jornalista Exatamente. de fazer a pergunta Discordo que é dele. pertinente para um cara que foi personagem. Não, Agora quando vamos ele fala avançar o uma assunto. pena, é pior ainda. Pois é, Se ele fala é isso não que tem eu- nada a ver, ele É. volta ao assunto, é uma pena. Não é uma Não pena, é uma Diego. pena, não é. Você tem o direito de não responder, mas a Bruna tem que fazer a pergunta. Agora vamos lá, falando específico do Flamengo em relação à Ponte Preta. No primeiro jogo, o Flamengo teve uma postura que eu achei até corajosa, né? Foi pra cima, fez o resultado. A Ponte Preta poupou jogadores, né? Porque tinha um clássico contra o Guarani e acabou levando 1-0 até de certa forma tranquilo. Chegou um certo momento que nenhum dos dois queria mais jogar. E o Flamengo agora para esse jogo, Maracanã, 40 mil pessoas. Tem que ir pra cima, GV, tem que buscar o resultado, tem que garantir logo. Como é que deve ser a postura do time? Tem que levar a Vera. Daqui a pouco os jogadores começam a abrir o bico também, porque a maratona não tá fácil. Tem o Emelec daqui a pouco. Eu acho que o Flamengo vai com o que tiver de melhor, né? E aí a gente entende que de repente vai poupar alguém, vai segurar alguém. Mas só se houver uma situação muito pontual, Rafa, e o Flamengo tá jogando dentro de casa. O setor está parcial. Quantos ingressos? 40? 40 mil ingressos vendidos, Vai segundo a minha ser intuição, de que não falha, então eu confio nela. Vai ser de 60 para lá. Flamengo dentro de casa, diante da torcida. Vai ter que jogar o jogo dele. Obviamente, dependendo da circunstância, segundo tempo, final de jogo, resultado, vai dar aquela fechadinha na casinha. Agora, o time do Flamengo é melhor do que o time da Ponte. Tanto é que foi a Campinas e venceu. Então, se jogar o jogo normal do Flamengo, o jogo normal, começou o jogo normal, a tendência do Flamengo vencer, abrir placar, complicar ainda mais a situação da Ponte é enorme. Eu acho que não é nem um cenário ruim para o Flamengo. Não é nenhum adversário que vai trazer dificuldades para o Flamengo. De novo, isso a gente está prospectando. O jogo é circunstancial. Pode ter um jogador expulso com um minuto, machucar um jogador do Flamengo Quer ver? importante. O Barbieri já teve momentos mais complicados para administrar. A gente vê um Flamengo que vai mostrando evolução. O Flamengo contra o Internacional, primeiro tempo sem criatividade, mas dominando o jogo. No segundo tempo já melhorou um pouco mais na criatividade. Acho que sem o Diego, a gente vê um Everton Ribeiro, né, dando indícios de uma recuperação, com mais liberdade, chegando mais à frente. A utilização do Lucas Paquetá um pouquinho mais recuado. Tá jogando uma barbaridade o Lucas Paquetá, disparado um dos melhores jogadores do país. Então é um Flamengo que está, aos poucos, parece se encaixando essa engrenagem. Uma peça ou outra que ainda não se encaixou, o Giovani, né, ainda muito irregular, mas a gente tem ali um Flamengo crescendo, com o Cuejá, né, você tem o Jean Lucas aos poucos também ganhando minutos com o Barbieri. O Rodinei que subiu de produção. Então acho que aos poucos, né, o Barbieri, a gente pelo menos já tem visto no Flamengo um time organizado. Eu acho que essa equipe ainda pode crescer, pode render muito mais pelo potencial individual de cada equipe para se tornar um conjunto mais consistente. Mas eu acho que hoje o Flamengo tem uma equipe organizada
e tudo indica que vai à frente na Copa do Brasil. Rolim, eu já ouvi a opinião do Donan, já ouvi a do GV ontem, quero ouvir a sua. Para mim, a boa fase do Flamengo ser sustentável passa pelo rendimento do Everton Ribeiro. Como é que você viu o Everton Ribeiro contra o Inter? Como é que você projeta esse jogador para os próximos jogos? E ele com o Diego? Como é que vai dar liga essa parada aí? Pois é, o problema não é nem ele com o Diego. O problema é como fazer isso dentro de uma engrenagem, de um sistema que a gente ainda não sabe como vai ser na mão do Barbieri. Na mão do Carpegiani, o Carpegiani inventou um 4-1-4-1 que, numa boa, eu acho que, com algumas peças em algum outro clube, o que ele fez ali de fazer com que os seus meias fossem um ataque e na volta cruzassem, exatamente para aproveitar o pulmão do Paquetá e do Everton, dar uma segurada no Everton Ribeiro, dar uma segurada no Diego, eu acho que o Carpegiani tirou aquilo da cartola. Não deu certo, o Flamengo não foi bem no Campeonato Estadual, mas eu não descarto que algum outro clube volte a usar a movimentação do Carpegiani. Achei uma coisa inovadora. O Everton Ribeiro, ele tem sido mais, vou tentar achar aqui, mais agudo que o Diego. O Diego talvez tenha encontrado uma maior regularidade nas últimas partidas, mas aquele passe diferente, hoje você vê muito mais no Everton Ribeiro, no Paquetá, no Vinícius Júnior, do que no Diego. Não estou dizendo que o Diego é burocrático, estou dizendo que o Diego já deixou a melhor fase dele de resolver uma partida sozinho com passe há alguns bons anos atrás. Mas ainda um jogador experiente, que corta caminho, tem um bom chute de fora, que chega bem e que tem confiança para jogar. O Diego não se esconde. Everton Ribeiro ainda não tem uma regularidade de 90 minutos, mas é um jogador que de vez em quando acha um passe que o Diego já não acha. Então eu acho que você, tirando o Diego do time e colocando o Paquetá um pouco mais recuado, e aí quando você tira o Diego e coloca algum outro jogador que marca um pouco mais, você pode ter um Rodinei, que é um lateral que hoje é imprescindível para o ataque do Flamengo, que é o jogador que mais acerta drible hoje, tem a melhor relação hoje de drible quando vai à frente, é o Rodinei, não é nenhum outro jogador. Olímpio, Sim. Sério? Não é aquele drible, a hora que ele receber a bola estática e vier um jogador e tirar o espaço dele, ele não vai para o drible. Ele não erra muito, porque ele sabe qual é o drible dele. Agora, se dão para ele uma bola em projeção e que ele tem uma superioridade de posicionamento a quem vem em cima dele, tem um físico aí privilegiado. ele balança, dá um tapa na frente. Isso é um drible. E aí ele consegue vencer uma linha de marcação, já cria uma dificuldade para o time adversário. Curioso esse dado. Confesso que eu estou surpreso. É curioso esse dado, porque é inimaginável imaginar que espera mais do Vinícius Júnior, do Rodinei Paquetá. seja o cara que tenha mais dribles na sua Ele não estatística tenta pelo tanto Flamengo. contra os outros, mas Pois é. a maior estatística de acerto é dele. Porque ele vai no drible na boa, sabe? Mas Mas na para bola isso, certa, né? ele precisa de um meio de campo que marque um pouco mais, que sustente um pouco mais, porque senão aí tem que voltar a jogar com Pará e com o René. Não dá para jogar com o Trau, que nem está jogando, ou com o Rodinei, porque você tinha uma dificuldade de sustentar o meio de campo do Carpegiani. Claro que, assim, a situação do Flamengo hoje é uma situação tranquila, né? Líder do Campeonato Brasileiro. Claro, a gente tá só no início, assim, mas já deu aquela amenizada com a torcida. O Flamengo vem atuando bem, né? Até essa evolução do Everton Ribeiro também, que o Rafa vinha citando aí, deu um certo alento no coração dos rubro-negros. Agora, quando a gente tá falando dessa possibilidade da crise no Corinthians, eu recebi algumas mensagens aqui na hashtag Jogando em Casa, das pessoas falando, vem Carille, vem pro Mengão. E aí o Elivan devia estar dizendo, por que o Flamengo nos últimos anos se encaixa apenas com técnicos interinos? Isso é bom? É ruim? Existe algum problema? Você, como ex-atleta, enxerga como essa relação do Flamengo com os interinos? A verdade é que o Flamengo, nesse meio campo aí, teve um monte de treinador, né? A média da gestão Bandeira, há pouco tempo atrás, era 4 meses por treinador. Esse é bota Tira o peso dos Luxemburgo, Dorival, acho que tem Jorginho nessa brincadeira aí tem Jaime de Almeida, aí me lembra, Mano. Então, assim, Mano que pediu pra sair. Muricy, essa galera toda então, passou o Flamengo por lá. já tentou de tudo. Só que chegou um momento que o Flamengo falou, cara, vou tentar o Zé Ricardo, e na minha opinião, acho que a opinião pública, O Zé o Ricardo Twitter foi bem, né? e os torcedores demitiram o Zé Ricardo, efetivamente. Se fosse analisar o trabalho dele friamente, eu acho que foi uma covardia que fizeram com o Zé. Concordo. Você concorda ou discorda pela hashtag, ou não também. Mas, e agora, antes do Barbieri, nessa transição em que saiu o Rueda,
Eu acho que o Flamengo tinha que ter trazido um cara de peso e tentou. Acho que o Flamengo foi atrás de alguns nomes, os nomes não aceitaram o Flamengo. O Renato Gaúcho seria o nome talvez ideal nesse momento. E ele pode até negar, mas eu tive uma informação. Tô falando igual aqueles jornalistas que têm fonte, que eu nem gosto de falar, porque nem cogitaria, né, competir com essa galera que tem fonte, que vai, nem mais assim. Comecei com um cara muito próximo ao Renato. E na semana da decisão, de fato, ele chegou a balançar com a possibilidade de ir pro Flamengo. Futebolzinho, mas pá. aí teve o título Gaúcho e o Grêmio deu uma encorpada no contrato dele, ele ficou, e aí ele dá a declaração que ele quiser, que a gente sabe que ele dá umas declarações pra galera. Seria o nome ideal pro Flamengo. O Flamengo apostou no Barbieri, na minha opinião, por falta de opção no mercado. Mas o cara ele encaixaria só pra gente passar Não a sei. régua? O Flamengo não é Corinthians. Tem o mesmo tamanho, tem a mesma torcida, mas o cara ele conhece o Corinthians de dentro. Porque, como alguém falou aqui, ele viveu gestão Tite, viveu outra gestão, ele conhece o Corinthians como... Adilson Batista passou por lá e o Carille também estava. Como Alguém lembra do Adilson Batista o no menino do Corinthians? Botafogo, gente, tá no Santos. Jair. O Jair conhecia o Botafogo, o Zé o Flamengo, E agora o tá Carille um não pouco conhece o do fogo Flamengo. lá, né? Não sei se funcionaria também. Ui, tá frio. Vamos tomar um café? Rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta.